Aula 4. Billy, por favor. Vamos agora, o objetivo agora é a gente ter uma aula bem mais prática que as outras. Até agora, nós vimos muitos conceitos, inclusive a atividade, uma das questões, foi justamente fazer uma revisão em todos os conceitos que a gente viu nas 3 aulas, ok? Isso foi proposital para fazer o aluno ler a apostila, rever os slides, se necessário assistir novamente às aulas, para que aqueles conceitos permaneçam na sua mente. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de prática, até porque programação exige muita prática. Então, vamos lá. Operadores de atribuição. Observem, pessoal, que nós já trabalhamos com isso na parte de lógica, não é isso? Nas primeiras questões. O que é que eu estou fazendo aqui? Variável 1 recebe variável 2. Não é assim? Nós temos aqui variável 1 recebendo uma soma, que nós já fizemos isso também, ok? E variável 1 recebendo uma subtração, uma coisa também que nós já fizemos, isso já é de conhecimento de todos. Ok? Só relembrando. Vamos agora começar a aprender outros operadores que não vimos ainda, como é o caso da multiplicação. Então, se eu tenho uma variável e eu quero guardar nela o resultado de uma multiplicação, eu utilizo o asterisco como símbolo de multiplicação. Então, em variável 1, eu estou armazenando o resultado da multiplicação da variável 1 pela variável 2. Não é isso? Vamos agora para a divisão. Então você tem variável 1 recebe, perdão. Eu terminei mudando esse slide, esse scrollzinho do mouse, eu termino a gente mudando o slide, desculpe. Então nós temos aqui a variável 1 recebendo a soma, perdão. Agora, encontrei. Variável 1 recebendo a divisão. A divisão é esse caracterzinho aí, esse símbolo. É a barra, que todos conhecem. Sendo que para a informática a gente utiliza como divisão. Então significa dizer que a variável 1 vai ser dividida pela variável 2. E o resultado dessa divisão vai ser colocado na variável 1. Ok? Temos esse outro operador aqui, percent, que neste caso ele está sendo utilizado para módulo, ou seja, para o resto da divisão. Então, ele até parece com a barra, sendo que, como é um percent, tem essas duas bolinhas, mas ele realmente executa uma divisão. Porém, o resultado que vai ser armazenado em variável 1 não é o resultado da divisão, e sim o resto da divisão. Ok? Para fazer as mesmas coisas que eu acabei de citar, nós temos uma outra forma também de realizar. Ok? Existem esses caracteres, olha, essa simbologia. O mais igual, o menos igual, o asterisco igual e o barra igual. Também o percent igual. Eles servem para que a gente reduza a expressão fique menor. Existe uma outra utilidade também, que eu não vou ver agora disso aí, mas existe realmente um outro motivo bem interessante da gente fazer uso desse tipo de simbologia. Mas, exemplificando, o primeiro, né, variável 1 recebe variável 2, quando você tem apenas o igual, eu estou colocando o valor que tem na variável 2 na variável 1, certo? Utilizando o mais igual, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando o conteúdo da variável 2 somado ao conteúdo da variável 1, nela mesma. Okay? No slide anterior, seria exatamente essa operação aqui. Cadê? Aqui. Variável 1 recebendo, não tem aqui. Variável 1 recebendo o valor dela, mais, seria como desse aqui, variável 1 recebendo o valor dela mesma, mais, no caso, variável 2. Aqui tem o menos, mas seria similar essa expressão aqui. Ok? Voltando lá. Então, variável 1 menos igual vai subtrair da variável 1 o valor que tiver na variável 2. Ok?
multiplicado igual vai pegar o valor que tiver na variável 1 multiplicado pelo valor que tiver na variável 2 e vai ser colocado na variável 1. Então a gente economiza uma etapa, né? A gente economiza aquela etapa da atribuição, ok? A operação matemática é feita da mesma forma, sendo que eu não preciso explicitar a atribuição. A atribuição está sendo explicitada na forma anterior. Nesta forma, eu jogo direto no primeiro membro, ok? Temos agora a divisão, que seria barra igual, ou seja, eu estou dividindo a variável 1 pela variável 2 e atribuindo a variável 1. Okay? Eu economizo, no caso, aquela atribuição. E da mesma forma, o percent. Eu estou pegando o valor da variável 1 dividido pelo valor da variável 2 e o resto dessa divisão jogando na variável 1. Ok? Só mostrando o slide anterior, nós tínhamos aqui, ó, uma atribuição e uma operação matemática, né? Então, eu economizo esta atribuição aqui. Eu não preciso fazer esta atribuição. Simplesmente com a operação matemática eu já resolvo as duas etapas, ok? Então fica mais econômico, tá vendo? Mais igual, ele já soma os dois valores e já joga o resultado na variável 1, economizando a atribuição, como eu já havia falado. Ok? Operadores de comparação. Certo? Esse operador aqui vocês já conhecem, que a gente já utilizou nas primeiras aulas, que é para fazer uma comparação de igualdade. Ok? Este aqui é justamente o oposto desse. Aqui eu estou perguntando se é igual. Aqui eu estou perguntando se é diferente. Ok? Esta exclamação, se utilizada sozinha, ela é uma negação. Então eu poderia traduzir este símbolo, ao invés de traduzir por diferente, eu poderia traduzir por não igual. Ok? Esta exclamação a gente pode sempre traduzir pela palavra não. Então, não igual. Se não é igual, é diferente. Maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual. Nós já trabalhamos também com esses operadores. Não mudou nada, né? Só estou apresentando agora como diferente, como acrescentando esse diferente. Ok? Aqui um exemplo. Se a variável 1 for igual à variável 2, se a variável 1 for diferente da variável 2, ou se a variável 1 não é igual à variável 2, ok? E se a variável 1 for maior ou igual à variável 2. Então nós temos um exemplo de utilização, que para vocês também não é novidade, a gente já fez uso desse tipo de expressão em Oriental. Ok? Operadores de incremento ou decremento. Este é bastante utilizado, então vale a pena a gente dar uma paradinha para fazer uma estudada melhor nesse operador. Lá no slide anterior, nesse primeiro slide aqui, essa conta, por exemplo, se eu faço variável 1 recebendo o valor dela mesma mais alguma coisa, aí eu precisaria ter uma variável aqui. Mas se eu quisesse colocar sempre o número 1, não é? Eu quero pegar essa variável 1 e jogar nela o valor dela mesma mais 1, não é? Então, se eu quero fazer isto, eu posso utilizar este mecanismo aqui. É exatamente o que essa linha está fazendo. Variável 1 mais mais. Veja como fica mais simples, né? Ele está exatamente fazendo aquilo que eu acabei de falar. Ele está pegando o valor dela, o valor que estiver nesta variável, e está colocando mais 1. E já está mudando o valor da própria variável, né? É como se eu tivesse feito variável 1 recebe variável 1 mais 1. Ok? Aqui embaixo está o exemplo, né? Variável 1 recebendo ela mesma mais 1. Ok? Ou variável 1 mais igual a 1. Já utilizando aquela outra simbologia. Da mesma forma que eu posso somar, eu posso subtrair. Então eu posso ter variável 1 subtraído de 1. Neste caso sempre é o número 1. Então se eu quero fazer variável 1 recebendo o valor dela mesma menos 1, eu posso fazer dessa forma.
variável 1 menos menos. Ou, substituindo essa outra expressão aqui, variável 1 menos igual a 1. Está lembrado do menos igual que a gente falou no slide anterior? Então, esse menos igual está fazendo o quê? Está pegando o valor da variável 1, subtraindo de 1 e jogando nela mesma. Não é? Mas se for o número 1, se fosse 2, ou 3, ou 4, eu não poderia utilizar essa forma daqui.